Olá, meus amigos, Deus abençoe vocês, sejam todos bem-vindos e com a graça de Deus estamos começando o nosso programa Saúde e Fé aqui pela nossa TV Aparecida. O programa que tem essa marca registrada, a união entre a ciência médica e a espiritualidade. Fé e medicina que caminham sempre juntas e quem ganha com tudo isso? Eu e você, sabe por quê? Porque a gente vai conhecendo como funciona o nosso corpo e nos prevenindo daquelas doenças que tentam tirar a nossa paz. No programa de hoje vamos falar de um assunto muito interessante. Perda óssea e regeneração óssea na aplicação de implantes. Conosco daqui um pouquinho o Dr. José Vicente Contatori, que aceitou nosso convite para falar sobre esta realidade. A nossa produção preparou uma matéria sobre esta realidade. Nós queremos convidar você a assistir conosco, até mesmo para darmos início ao nosso bate-papo com o Dr. José Vicente Contatori sobre problemas ósseos, enxertos ósseos e suas consequências. Vamos à matéria. Olá, Frei Rinaldo. Quem não quer ter um sorriso bonito por toda a vida? No entanto, isso não é tão simples assim. E esse é o nosso assunto de hoje. Quem não cuida bem da saúde da boca e dos dentes pode acelerar o processo de perda óssea, um dos maiores inimigos do sorriso bonito. Com o passar dos anos, o paciente começa a ter menos osso suportando seus dentes, mas é possível retardar e diminuir essa perda. Duas coisas essenciais são bons hábitos de higiene e limpeza. Agora no estúdio vamos conhecer outros segredinhos para todo mundo ficar sorrindo à toa. Frei Rinaldo. E conforme já vimos na abertura do nosso programa, já se encontra nos estúdios do Saúde e Fé o Dr. José Vicente Contatori, diretor clínico do Instituto Contatori, ele que é implantodontista e periodontista. Aceitou nosso convite para entrar na sua casa para falarmos hoje sobre perda óssea e regeneração óssea na aplicação de implantes. Dr. José Vicente, seja muito bem-vindo. Que honra recebê-lo aqui nos estúdios do Saúde e Fé, doutor. Seja muito bem-vindo. É um prazer estar com você, Frei. Esse assunto da perda óssea é um assunto importante, porque se você for observar nos grandes centros em que a cárie dental já foi resolvido esse problema pelos programas de prevenção, hoje podemos dizer criteriosamente que em todo o mundo 80% dos problemas de odontologia se concentram na perda de massa óssea. 80%, doutor? 80%. Então veja, o antigo paradigma não tinha uma solução efetiva para a resolver este problema de perda óssea. E por que ele não tinha essa situação? Porque o dentista do antigo paradigma, ele dizia o seguinte: eu vou dar uma limpada aí para melhorar. Aí o paciente, cuidadosamente ouvindo, dizia para o dentista: mas o senhor vai limpar para melhorar ou para resolver? Não, eu vou melhorar, porque resolver, a perda óssea não tem solução. 150 anos de antigo paradigma não se solucionou essa situação. Houve a necessidade de criar um novo paradigma. E no novo paradigma, começou a entender o problema da perda óssea. Porque, na realidade, é o seguinte: o telespectador está vendo a minha mão esquerda, imagine o suporte ósseo. A minha mão direita, a gengiva, que é o periodonto de revestimento e proteção. Entendi. Então, o suporte ósseo, ele dá um suporte para a gengiva de tal forma que quando você mastiga sobre essa gengiva, ela tem como absorver essa força sem descolar necessariamente. Ocorre que, ao longo do tempo e dos anos, o paciente, por exemplo, por má oclusão, por falta de alinhamento de mordida, ele tem uma perda óssea, esse osso desce. Então, existe o que eu chamo de um espaço funcional entre a gengiva e o suporte ósseo. Essa gengiva vai fazer o quê? Vai migrar acompanhando o suporte ósseo. Por que ela faz isso? Porque é através do osso que vem a circulação para ela. Então ela migra, por quê? Porque ela quer nutrição. Porque sem nutrição, sem oxigênio, ela não vai viver. Mas acontece que existe ainda um espaço funcional entre a gengiva e o suporte ósseo. Nesse momento, o paciente mastiga coisas mais fibrosas e quando ele mastigou aqui, essa gengiva abre, formando o que nós chamamos de
microbolsas periodontais. Essa gengiva fica descolada e nessas bolsas retém resíduos e bactérias. Ô, doutor José Vicente, como é que a gente vai perdendo o osso? É a genética, é hereditário, é o nosso metabolismo, é o estilo de vida, a alimentação? Como é que a gente vai perdendo, doutor? É uma excelente pergunta. Todo o osso do corpo, e o da boca também assim acontece, tem a cortical externa e a medula. Então veja só, imagine o telespectador essa colocação. Você tem seu dente que está dentro, a raiz está dentro do suporte ósseo. Você mastigou sobre o dente vai transferir essa força para o suporte ósseo. No momento em que o osso recebe essa força, o impacto, nós perdemos células ósseas na cortical externa, que é na parte externa. Acontece, Frei, que nesse exato momento, as células da medula se multiplicam e repõem as células que perdeu na cortical. Isto quer dizer que o novo paradigma já sabe que o sistema tem como se automanter. Eu perco células na cortical e reponho células pela medula. Se eu perco células e reponho células, não existe perda óssea. A única possibilidade de haver a perda óssea é eu perder células na cortical externa e, por alguma razão, as células da medula ficam inertes. Ela não se reproduz. E é isso que acontece. Por que essa célula fica inerte? Porque nas bolsas onde a gengiva descolou, existe uma bactéria muito importante e essa bactéria elimina uma enzima. Esta enzima atua nas células da medula óssea e esta célula que tinha um metabolismo de 100%, esse metabolismo cai para 10%. Com 10%, essa célula da medula vai raciocinar como? Ela vai fazer uma nova leitura. Ela vai dizer o seguinte: eu vou sobreviver com 10%. Mas a partir desse momento, eu não tenho capacidade de reproduzir, de repor novas células. Então eu fico inerte a nível prático. A partir desse momento, o paciente perde e não repõe, perde e não repõe, perde e não repõe. Consuma-se nesse momento, então, a perda de massa óssea. O senhor é muito bem didático aqui. Doutor, o senhor citou essa bactéria, que também ela contribui, ela favorece, né, essa descompensação. Como proteger-se dessa bactéria? Aí se trata de quê? De limpeza, de higienização? Como é que é? O alimento? Outra excelente pergunta. Quando o dentista, no antigo paradigma, ele diz assim, eu vou limpar isso daí, ele vai limpar as bolsas, a gengiva descolada, e vai recolar essa gengiva. Acontece que se ele faz isso hoje, amanhã o paciente volta ao consultório, o que ele colou hoje estará descolado amanhã. Aí ele recola, faz o mesmo processo amanhã, estará descolado outra semana. Então fica um trabalho interminável, não tem fim o trabalho. O novo paradigma, ele diz o seguinte, se você recolar essa gengiva 100 vezes, mas se ela não tiver regenerado o suporte ósseo para dar o apoio a essa gengiva, ela vai descolar 100 vezes. Então cria-se no novo paradigma o que eu chamo de regeneração óssea. Essa regeneração óssea começou inicialmente com um laser terapêutico. O laser hoje é uma arma muito importante, maravilhosa para isso. Mas na realidade é que nós fizemos a conjunção de outras técnicas, não só o laser verdadeiramente. Por quê? Porque hoje, por exemplo, eu pego uma célula adiposa, uma agulha atraumática, com essa seringa de diabetes, eu colho um pouco essas células adiposas e faço uma reprogramação genética. Eu faço um DNA recombinante. O que eu faço? Eu pego uma molécula de DNA que tem a parte A, B e C. Então eu corto essa molécula de DNA, tiro a parte C e coloco uma parte K. Eu crio para essa memória para essa célula uma nova memória. Qual é a memória que eu preciso criar? Regeneração óssea. Então nós temos o advento das células tronco de pluripotência induzida.
Trabalho esse que começou aproximadamente em 2007 com o Dr. Shinya Yamanaka na Universidade de Osaka e que há 3 anos atrás ele ganhou o Prêmio Nobel da Medicina exatamente com essa técnica de células de tronco de pluripotência induzida. Então, o que eu estou fazendo hoje na odontologia é, como odontólogo e citogeneticista, porque eu sou um citogeneticista, eu estou trazendo conceitos da biologia molecular, da citogenética para a odontologia. Porque o antigo paradigma, o dentista só tinha a opção de limpar, recolar essa gengiva e rezar para que ela não descolasse o dia seguinte. Exato. Mas sem apoio ósseo, ela iria descolar. Então, a regeneração óssea houve um avanço muito grande, porque nós colocamos a célula tronco de pluripotência induzida. Muito bem. Aplico laser naquelas células. Portanto, o enxerto não é ósseo, é um enxerto celular. É diferente, o telespectador pode observar, porque muitos falam enxerto ósseo. Nós falamos em enxerto celular. Esta célula é tirada do seu corpo e para você mesmo. Quer dizer, você é o doador e você é o receptor. Exato, é beneficiado, né? Agora, só para você estar em casa entendendo aqui, estamos diante de uma das autoridades desse planeta do assunto, por isso assim, os termos que ele utiliza, a gente sabe, enfim. Quando ele fala também de paradigmas, ele está dizendo assim, os modelos antigos e as novas técnicas, né? O novo paradigma, as novas técnicas aí da odontologia, é isso que ele se refere para você que está em casa nos acompanhando. Agora, doutor, assim, eu queria, assim, o nosso programa é assistido por grandes especialistas, assim, mas a grande maioria é o santo povo de Deus, assim, que está nos acompanhando. Perda óssea. A gente sabe que o nosso osso é composto de, entre outros elementos, o cálcio. Né? O cálcio, ele, né? A pessoa que está perdendo o osso, está perdendo cálcio, eu posso tomar mais leite, eu posso comer mais alimentos, enfim, que são ricos em cálcio, para tentar me proteger desse avanço dessa perda óssea? Então, veja, uma mulher de 45 anos, existe nela um problema de tireoide. A glândula tireoide que está nessa região do pescoço, ela tem uma importância fundamental na produção do hormônio tireotrófico. E ela tem... Para que serve esse hormônio? Ele fixa o cálcio no suporte ósseo. Entendi. Então, se ela diminui, por alguma razão, a produção desse hormônio tireotrófico, ela vai diminuir a absorção de cálcio pelo suporte ósseo. Já é uma pessoa com tendência à osteopenia e a uma osteoporose, que já é um ambiente que prepara o caminho para que fatores locais, como aquela bactéria e sua enzima, gerem a perda de massa óssea. E aí, nesse sentido, o que fazer, doutor, assim, para a pessoa que está na boca, né? Está perdendo o osso, o dente vai cair, ela vai sentir essa uma mobilidade dental. Do dente, como é que é? Nós temos feito o seguinte tratamento. Damos o citrato de magnésio, 700 miligramas, 2 cápsulas à noite antes de deitar. O citrato de magnésio... Só para esclarecer, o doutor está citando o remédio que faz parte do tratamento. Isso não, ele não está dizendo para você chegar hoje, amanhã, depois, na semana que vem na farmácia e comprar, viu? Não, feito em farmácia de manipulação. Okay. Teria que ter uma receita e tem que fazer o medicamento numa farmácia de manipulação. Jamais, né, doutor? Né? Então, o citrato de magnésio, além de aumentar a circulação sanguínea no osso, ele aumenta a capacidade de mineralização nesse suporte ósseo. E por que é importante aumentar a circulação nesse osso? Porque o osso que tem perda óssea, ele tem baixa circulação de sangue. Quer dizer, nós temos que ser um bom semeador e preparar esse suporte ósseo para que essa 40% de circulação de sangue que ele tem, ele volte a ter 100%. Então nós entramos com o citrato de magnésio e o colecalciferol, que é a vitamina D3. A vitamina D3 é um pano de fundo para a absorção do cálcio no suporte ósseo. E, complementando isso, eu entro com um laser terapêutico. Como funciona o laser? Quando o laser passa através das células onde tem a perda óssea,
A célula, ela tem uma usina que se chama mitocôndria. E essa mitocôndria produz ATP, adenosina trifosfato. O que é isso? É o combustível, é a gasolina da célula. Então a enzima da bactéria fez com que essa célula tinha 100% de produção de energia e a mitocôndria caiu para 10%. Quando você aplica o laser na célula, o laser passa através da mitocôndria, essa mitocôndria que produzia 10% de energia, volta a produzir 100%. Se produz de 100%, essa célula vai fazer o seguinte raciocínio. Bom, eu já não tenho mais 10%, porque eu sobrevivia com 10%. Com 90%, eu já tenho como fazer mitose, isto é, eu tenho como reproduzir, eu tenho como repor novas células. Se eu reponho novas células, vai haver o quê? Uma regeneração óssea com reposição de novas células, cujo elemento indutor é o laser, ativando as células-tronco que nós colocamos na área onde havia perda óssea. Aí fecha o processo. Um ciclo, né? Gente, que maravilha, quantas informações aí, o que a ciência está trazendo, as novidades, os recursos, as técnicas aí para trabalhar em situações onde há perdas ósseas. Vou falar isso e muito mais em casos concretos, aí a pessoa que quer fazer, tem que fazer um implante, o médico, o dentista falou assim, tem que fazer enxerto ósseo. Vamos entender o que é isso tudo, mas no próximo bloco, porque o Saúde e Fé volta já só para você. E já estamos de volta com o nosso quadro Entrevista da Semana aqui em nosso programa Saúde e Fé. Hoje, carinhosamente, recebendo o Dr. José Vicente Contatore, diretor clínico do Instituto Contatore, implantodontista e periodontista. Aceitou nosso convite brilhantemente aí, como um grande cientista que é também, falando sobre perda óssea e regeneração óssea na aplicação de implantes, assim. Ô doutor, né, no primeiro bloco, o senhor brilhantemente, com termos técnicos, e aí a gente foi entendendo, porque o Saúde e Fé também é cultura, né? O senhor falou das aplicações, as novas tendências, as novas tecnologias, enfim, dessa regeneração. Agora, muita gente está perdendo dente, quer fazer um implante, enfim, e aí o dentista diz, olha, eu tenho que fazer um enxerto ósseo. De onde é que vem esse produto? É o que? É sintético? É osso natural? Está guardado? É um pozinho? O que é isso, doutor? Então veja, eu vou fazer uma cirurgia hospitalar. E essa cirurgia é feita em uma paciente que usa uma dentadura superior e inferior. Então eu vou operar a região inferior, já vou fazer as perfurações e colocar o implante. No momento em que eu estou fazendo essas perfurações, existe uma irrigação com soro fisiológico e existe um aspirador aspirando esse soro, que aspira o soro e o osso que está saindo das perfurações. Esse aspirador aspira o soro e vai embora. O osso vai parar num compartimento desse aspirador. Este osso que saiu das perfurações embaixo, nós pegamos esse osso e ele vai nos servir como enxerto para fazer em cima. Olha que interessante. Isto é, nessa cirurgia nada se perde. Nada se perde nessa cirurgia. Acontece que, há algum tempo atrás, nós fazíamos só o enxerto ósseo. E observava-se ao longo do tempo que, por falta de nutrição e irrigação, esse osso com perda óssea não tinha uma nutrição correta, e o osso, quando você coloca o mesmo na superfície remanescente do paciente, se não tiver nutrição, perde o enxerto. Então, o novo paradigma começou a identificar aí um dos grandes problemas do enxerto ósseo. Por quê? Porque o dentista, ele entendia que pegava o osso remanescente, pegava um osso particulado aqui que tirou de baixo, só colava ali e osso integrava. Não era bem assim, porque houve muitos casos de sucesso. Aí nós começamos a fazer o quê? Trabalhar com as células tronco de pluripotência, onde nós aplicamos essas células na superfície do osso remanescente e colocamos o enxerto ósseo sobre isto. Então as células tronco funcionam como um sanduíche num princípio ativo. Começa a haver liberações de fatores de crescimento e começa a haver uma osteogênese, uma formação óssea. Por quê? Com sucesso.
Porque este osso que foi enxertado, ele tem um arcabouço de célula-tronco que vai formar grandes quantidades de artéria. A artéria significa nutrição. Por quê? O que vem de nutrição pelo sangue? As hemácias. E o que é muito importante nas hemácias? O oxigênio. O tecido não vive sem oxigênio. Ele precisa de oxigênio para a nutrição. Então eu trouxe um vídeo exatamente esquemático do que como uma célula-tronco, ela colocada na região... É esse que você está vendo agora. É esse que você está vendo agora. Então, colocou-se a célula, só que eu não vou colocar uma célula. É um artefato celular que eu tenho ali 2 milhões, 3 milhões de células e todas ao mesmo tempo se reproduzindo e se reorganizando e fazendo mitose. Então nós estamos no citoplasma celular, você acaba de ver aí a mitocôndria, você está vendo o complexo de Golgi em roxo lá atrás, e de repente nós vamos ver uma estrutura em amarelo à nossa frente com alguns forames. Ali é o núcleo celular. Portanto, nesse momento, vamos entrar no núcleo celular e nós vamos ver os cromossomas, que são DNAs impactados. Porque se nós abrirmos um cromossoma desse, nós temos mais ou menos 350 mil quilômetros. Quer dizer, o DNA impactado formou o cromossoma. Nós temos agora 2 centríolos em amarelo, e os cromossomas se perfilam em 2 fileiras. E no momento nós vamos ver uma divisão do núcleo da célula. O mais importante, telespectador, é agora o final desse filminho. Porque você vai ver a célula-tronco se reproduzir e repor novas células. Se nós temos 1 milhão de células se reproduzindo e repondo novas células, liberando fatores de crescimento, gerando uma osteogênese, gerando uma osteoindução, induz a formação óssea, e gerando uma osteocondução. Basicamente, esse é o grande segredo do novo paradigma. Ô doutor, eu ouvi uma vez dizer que, como o senhor falou, abre-se o osso, tem irrigação, ali passam vasos, enfim, o sangue, porque precisam nutrir cada elemento do nosso corpo. É verdade que se uma bactéria entrar nessa corrente, uma bactéria potente, ela pode ir até o coração e a pessoa, num tratamento dentário, digamos assim, pode até morrer do coração, doutor? Frei, não é exatamente isso. O que acontece é que a pessoa que tem a perda óssea e ela tem a gengiva descolada, tem bactérias e resíduos dentro da bolsa, da gengiva descolada. Essa pessoa está num grupo de risco para ter um problema de acidente vascular. Por quê? Porque uma parte dessas bactérias passam através das artérias que estão na gengiva ali, passam para dentro da circulação sanguínea. E essa bactéria, eliminando essa enzima dentro da circulação, essa enzima funciona como um poderoso coagulante. E começa a formar o que nós chamamos de placas de ateroma. Começa a haver entupimentos parciais, totais. Com acidente vascular definitivo, muitas vezes existe um entupimento da artéria e começa a reter muito sangue antes desse entupimento e existe um acidente vascular hemorrágico. Se rompe, a artéria explode. Então, na realidade, o tratar-se a perda óssea na boca hoje não significa apenas eliminar o problema bucal, mas significa tirar o paciente desse grupo de risco para ter problemas de acidente vascular. Isso foi um trabalho longitudinal realizado na Universidade de Cornell durante 15 anos, de 1980 a 1995, porque lá nos Estados Unidos tinham muitos pacientes com acidente vascular e no prontuário estava desconhecida a causa. E foram atrás procurar qual era a causa desses pacientes que tinham esse problema, porque não indicavam problemas circulatórios, a família nunca teve problema e ele estava tendo aquele problema ali. Começou-se a radiografar e começou-se a observar que os pacientes tinham perda de massa óssea. Doutor, e como se prevenir disso?
O senhor é implantodontista, periodontista, entende de dente, da saúde bucal, ou seja, é uma questão de higiene, é uma questão de prevenção, é uma questão de alimentação, que pode se prevenir para evitar esse tipo de consequências, doutor? A prevenção é muito importante nesse caso, mas o problema e a razão pela qual eu estou aqui é que o senhor não imagina, Frei, a força que eu estou fazendo para levar a todos os recantos, inclusive aos colegas odontólogos que estão nos vendo, essas informações a respeito do novo paradigma. Porque, infelizmente, existe uma quantidade grande de colegas insistindo ainda no antigo paradigma e não se atualizando às novas terapias e técnicas que estão ocorrendo. Então, a vida da gente é um movimento. O que eu sou hoje, eu não sou amanhã. Entendi. E a nível filosófico isso é verdade. E a nível científico também é verdade. Quer dizer, se eu tivesse já 40 anos que eu sou formado, tivesse me fechado no meu consultório, eu estaria fazendo o antigo paradigma até hoje. E alguém me diria, mas você vai fazer uma regeneração óssea. Eu diria, bom, eu que limpo e rezo para a gengiva não descolar, eu não acredito nisso, isso não existe. Entendi. Quer dizer, então eu acho que nós temos que abrir as nossas mentes, abrir os nossos corações para esse aspecto. Essa tecnologia nova surgindo, as novidades, as tendências, os novos paradigmas, tudo isso para auxiliar quem vai ser beneficiado de tudo isso, que é o santo povo de Deus, né, que vai receber. Agora, o doutor José Vicente, o senhor mandou uma mensagem para os colegas, odontólogos, enfim. Agora, a pessoa que precisa fazer um enxerto ósseo, não sei se é essa expressão, uma regeneração óssea, enfim, a pessoa não sabe desses paradigmas, enfim. Como é que ela pode perguntar para o dentista dela, enfim, qual é a técnica que vai ser utilizada, ela pode se informar, como é que o senhor pode orientar o paciente? Eu quero passar agora, para que o senhor veja, um caso muito interessante. Uma senhora de Belém do Pará, na qual ela tinha e usava uma dentadura na região superior, e foi dito exemplarmente a ela que ela não teria como colocar implantes porque não tinha osso. Mas eu vi alguém falar em regeneração óssea. Pode esquecer que isso não existe. E de repente essa mulher do Belém Pará aparece no meu consultório e eu vejo realmente que ela tem uma perda óssea grande. Fizemos uma cirurgia hospitalar de 7 horas, onde nessa cirurgia nós fizemos os enxertos celulares, fizemos concomitantemente aos enxertos os implantes, e vocês estão vendo agora, na boca dessa paciente, uns casquetezinhos vermelhos que são montados, cópias num material que chama-se Duralei, é uma resina que não dá alteração dimensional praticamente. Então nós estamos provando os casquetes aí. Vejam que esta paciente, ela tem os implantes na região anterior, e nesses implantes anteriores nós usamos hoje uma coisa incrível, é o metal branco, é a zircônia. Porque até então, o antigo paradigma usava um metal escuro e você coloca a cerâmica sobre o metal escuro. 1 ano, 2 anos após, essa cerâmica, que era branquinha, fica branca acinzentada porque prevalece o fundo escuro do metal. Exato, então, contraste. criou-se agora o metal branco, que é a zircônia. Então, esse branquinho que vocês estão vendo nesses 3 dentinhos da frente é em zircônia. Basicamente, provamos, depois fizemos a zircônia, colocamos os componentes protéticos e parafusamos o sistema, e no final você vê a importância, o sorriso dessa paciente. Uma paciente que usava uma dentadura na região superior e hoje ela tem uma prótese parafusada de molar a molar. Na realidade, não é uma prótese inteira, porque como eu fiz vários implantes, o que nós fizemos? Fizemos de 2 a 2. Isto é, ela tem áreas para passar o fio dental, a escova interdental,
Isso é muito importante. E uma paciente dessa, nós indicamos inclusive sempre o uso de uma escova dental com ponta ativa pequena e sempre com cerdas macias. Isso é fundamental, porque ela não vai gerar traumas para essa gengiva. E veja, é um caso que essa paciente voltou para lá, o seu dentista a chamou e ele disse, puxa, eu estou estonteado com esse resultado. Então, para aquele dentista... Até às vezes ele não sabia que existia. Ele não sabia. Por isso que o doutor insiste, é você que é profissional da área, efetivamente ele não contato, sabia. né? Então, basicamente, hoje, a nossa missão é divulgar um novo paradigma, porque ele representa hoje uma coisa importante, uma luz no final do túnel, aonde não tinha essa luz. Exatamente. O paciente chegava com perda óssea, com uma dentadura, eu quero colocar implante. Olha, tem 1 milímetro de osso, pode esquecer. Mas como? Então eu estou condenado a ficar com dentadura o resto da minha vida? Sim, não tem como solução. Hoje não. O novo paradigma permite a esse paciente que tem a perda de massa óssea fazer o caminho inverso, a regeneração óssea. Essa é uma situação importante. E eu tenho certeza que através dessas informações, muitas pessoas assim que talvez estivesse até perdendo a esperança que tivesse solução, tem solução, né? Hoje tivemos o prazer de conversar, mas foi um prazer enorme mesmo de conversar com o Dr. José Vicente Contatore, diretor clínico do Instituto Contatore. Eu tenho certeza que você ficou muito curioso sobre essas novas tendências, um novo paradigma. Por isso que eu indico, entre em contato no site www.odontologiacontatore.com.br. Está aí para você copiar. O telefone é 0 operadora 11 50 55 10 15. Fácil, 50 55 10 15. Quer encaminhar o e-mail diretamente para ele? contatore@uol.com.br. contatore@uol.com.br. Doutor José Vicente Contatore, que honra recebê-lo, senhor, aqui. Eu tenho certeza que quem está em casa está aplaudindo de pé, doutor, assim, todas as suas informações, com esperança, com alegria, diz assim, tem solução. O problema tem solução. Perda óssea tem solução. Nosso muito obrigado. Se nós entrarmos em contato, né, nesse novo modelo, novo paradigma, para novos esclarecimentos, o senhor viria aqui, doutor, para entrar na casa de quem está em casa, para entrar na casa, assim, esclarecer milhares de pessoas sobre essa realidade? Com o maior prazer, virei. Tenho o maior prazer de estar com o senhor, Frei. O conheço há muitos anos pela TV e sempre tive vontade de conhecê-lo pessoalmente. A honra é minha. Deus quis que hoje esse fato ocorra, né? Mas eu sempre digo ao senhor o seguinte, aquele profissional da saúde que faz da sua profissão um importante veículo de conhecimento aos que procuram, ele está criando uma luz no final do túnel e está sendo indiscutivelmente na área de ciência um apóstolo do Senhor. Eu acredito verdadeiramente isso. E eu vivo isso. Porque eu acho que por trás de um cientista, acima de tudo, está um homem que acredita, crê em Deus e é um espiritualista. E eu, como esse homem, tendo já 4 filhos, eu tenho um filho, o Guilherme, com 42 anos, o Tiago, com 33, e 2 filhas gêmeas, com 20 anos de idade, já passei por uma série de coisas. Eu acho que o verdadeiro caminho é a partir do momento em que nós nos compenetramos que ser um instrumento de Deus para levar a ciência, e nós, da ciência, conversando um pouco aqui, um pouco lá com o nosso paciente, sempre tem um envolvimento espiritual, uma colocação, uma esperança. Levar a esperança, eu acho que esse é a marca do apóstolo, é a missão do apóstolo. E eu quero dizer ao senhor que quando eu deito a minha cabeça no travesseiro, no final do dia, eu digo assim, Senhor, eu agradeço enormemente por me dar saúde e capacidade de realizar o que eu realizei hoje. E o tempo que eu tenho para fazer isso, eu vou fazer até o final, porque eu reconheço isso, que é a minha verdadeira missão.
Gente, depois dessa mensagem, dessa reflexão, já deixou preparado o momento que está por chegar, né? Cuidamos do nosso corpo e recebemos as informações, mas precisamos cuidar do nosso espírito. E o Dr. José Vicente Contador já começou esse momento, porque no próximo bloco, o nosso momento de oração.